Areia Seca nunca estivera tão viva. As carroças chegavam de toda parte, crianças corriam entre barracas coloridas e os fazendeiros enchiam as mesas de bebida, milho e promessas de boa colheita. Era o festival da colheita, o único momento do ano em que as rixas se acalmavam, os revólveres descansavam e a cidade parecia, ainda que por pouco, um lugar decente de se viver. Bill Cachorro Louco entrou montado, chapéu baixo e olhar de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Ele não viera por festa. Severina Cabelos de Fogo cavalgava logo atrás, os olhos atentos a cada rosto entre a multidão. Ela sabia, e Bill também, que o cheiro de pólvora andava misturado ao aroma de milho assado e maçã caramelada. Algo estava prestes a acontecer. Tem gente demais e conversa de menos, murmurou Severina, desmontando do cavalo com cautela. Exatamente o tipo de dia que alguém escolheria para roubar o maior banco do território, respondeu Bill, já sentindo o peso das suspeitas que o seguiam feito sombra. Enquanto os músicos afinavam os violões e o prefeito discursava sobre fartura e bênçãos da terra, 4 homens observavam a fachada do banco de areia seca do alto de um celeiro. Vestiam roupas comuns, mas seus olhos não disfarçavam o nervosismo de quem cronometrava cada passo da multidão. Dentro do salão, Fabiano Raposa Velha jogava cartas, mas estava mais interessado nas idas e vindas dos capangas de Jossa Bigode Negro, o xerife de Campo Grande, que agora parecia de visita. Nunca vi milharal que desse ouro. Esses homens estão atrás de outro tipo de grão, comentou Fabiano para Daurice Fios de Prata, que servia uma rodada de cachaça. Ela apenas assentiu, discreta. Então aconteceu. Um estouro. Depois 2. Gritos. Confusão. Fumaça emergiu do lado do banco. Era o início do roubo. Mas o detalhe que ninguém esperava? Os 4 bandidos usavam lenços vermelhos com a caveira de um cão, um símbolo que todos em Areia Seca conheciam. Era o símbolo de Bill Cachorro Louco, ou ao menos fora, anos atrás, quando ele ainda liderava um bando. Em poucos minutos, Bill foi cercado por guardas locais com armas em punho. Por ordem do prefeito, você tá preso, Bill. Disse Jossa com um meio sorriso nojento. Você tá cometendo um erro, rosnou Severina, já colocando a mão no coldre. Talvez. Mas se for, ele vai pagar na cela até a gente descobrir. Enquanto Bill era algemado diante da multidão, Fabiano escorregava por uma porta lateral do salão, já articulando um contraplano. Porque se tem uma coisa que Raposa Velha sabia, era que bandidos de verdade nunca usam a assinatura de outro homem sem querer provocar uma guerra. E essa guerra estava só começando. As barras de ferro da cela no porão da delegacia de Areia Seca eram grossas e frias, assim como os olhos de Jossa quando mandou jogar Bill lá dentro. A multidão acima ainda celebrava, confusa entre tiros e música, como se o festival tentasse fingir que nada grave havia acontecido. Mas no subsolo, a festa era outra. Roubar um banco durante o festival, com lenços seus? Jossa falou, rindo. Tem que admitir, cachorro louco, se não foi você, foi alguém que te conhece bem demais. Bill apenas encostou na parede de pedra e cuspiu no chão. Você sabe que eu não sou idiota a esse ponto. Se eu quisesse roubar esse banco, ninguém nem saberia que fui eu. Jossa virou-se para sair, deixando o clima mais pesado que o chão rachado do deserto. O único som que restou foi o tilintar de chaves, ecoando como um aviso. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Severina Cabelos de Fogo e Fabiano Raposa Velha caminhavam pela lateral do estábulo, conversando em sussurros. Foi armação, Severina dizia. Ninguém do bando do Bill usava mais aquele símbolo desde a emboscada em Santa Inês. Só alguém muito antigo usaria, ou alguém querendo desenterrar fantasmas. E há alguém que gosta de brincar com fantasmas, minha cara. Alguém que vende mais do que pólvora e mapas falsos, respondeu Fabiano. Você tá falando de Tiago Rojão? Fabiano assentiu. O tal comerciante de itens lendários costumava aparecer quando a situação ficava feia. E se havia um item que ele poderia ter vendido, ou plantado, seria justamente aquele símbolo maldito. Decidiram procurá-lo nos arredores do festival, onde barracas clandestinas vendiam de tudo, de remédio milagroso para tosse até pó de osso de jaguar. Não demorou para acharem a velha carroça preta com as letras desbotadas, Rojão e Mistérios, se tem preço, tem solução. Tiago Rojão apareceu com seu sorriso largo e seu colete cheio de bolsos. Ora, se não é Severina e o velho Raposa. Vieram comprar milagres ou vender segredos. Viemos saber quem comprou aqueles lenços vermelhos com o cão caveira, disse Severina, direta. Ah, isso? Vendi 4 desses há uma semana. Um sujeito alto,
voz rouca, cicatriz no rosto. Pagou em barras de prata e pediu descrição. Nome? Rosnou Fabiano. Disse que se chamava Leandro, mas ninguém usa nome verdadeiro quando lida com rojão, meus amigos. Naquela noite, enquanto Severina e Fabiano seguiam a trilha da prata, Bill recebia uma visita inesperada na cela. Um velho indígena, envolto em peles, com olhos que pareciam milênios mais velhos que a cidade. Você foi marcado, Bill. Não por justiça, mas por vingança. E quem te marcou, ainda respira o mesmo ar que você. Bill se levantou devagar. Quem é você? Alguém que já morreu 2 vezes para saber quando a morte caminha por perto. E então, como se fosse fumaça, o homem sumiu pelos corredores do presídio. O nascer do sol tingia de laranja as dunas em volta de areia seca, quando Severina e Fabiano seguiram a trilha deixada pelas barras de prata. O dinheiro usado para comprar os lenços partirá da mina desativada de São Gabriel, um local isolado, até pouco tempo atrás, selado pelas autoridades. Mas agora, alguém a usava como cofre. Você tá sentindo isso? Perguntou Severina, apertando os olhos contra o brilho da manhã. Sim, respondeu Fabiano. Silêncio demais. Nem pássaro canta por aqui. Na entrada da mina, sinais de vida, cavalos amarrados, pegadas frescas e uma garrafa de uísque ainda com gotas escorrendo no gargalo. Dentro, uma lamparina os guiou até um acampamento improvisado. E ali, jogados sobre caixas de dinamite e sacos de prata bruta, estavam os mesmos lenços vermelhos com o símbolo do cão caveira. Pegamos eles no pulo, sussurrou Severina. Mas a armadilha era mais funda. Um estalo seco ecoou pela caverna, seguido por vozes apressadas. Espiões! Atirem! Fabiano puxou Severina para trás de um pilar de pedra, enquanto tiros ricocheteavam. Em meio ao caos, um vulto correu em disparada com uma sacola, era Leandro Gárgula, ex-batedor e bandido conhecido por ser impossível de capturar. Ele era o novo braço direito de Jossa, e claramente, o cérebro por trás da armação contra Bill. Maldito Gárgula, murmurou Fabiano. Devia estar preso em Porto Seco. Não mais, parece, Severina respondeu, disparando 2 tiros certeiros que fizeram os bandidos recuarem. Vamos sair vivos daqui primeiro, e depois lidamos com ele. Enquanto isso, na cela da delegacia, Bill usava o tempo com inteligência. O velho indígena que aparecerá antes, mais espírito do que homem, havia deixado algo para trás, um colar de penas e dentes, e uma palavra gravada na poeira do chão, repare. Bill notou que uma das pedras na parede tinha marcas de argamassa fresca. Com força, deslocou a pedra e encontrou um velho buraco de ventilação usado pelos construtores do prédio, largo o suficiente para um homem magro passar. No andar de cima, Jossa se vangloriava aos homens da lei. Amanhã de manhã, levaremos o prisioneiro para julgamento sumário em Lobo Morto. Sem júri, sem tempo para advogados. Só um veredito rápido e uma bala de prata. Mas quando a manhã chegou, a cela estava vazia. A única coisa sobre o banco de madeira era o colar deixado pelo visitante misterioso. Horas depois, fora dos limites da cidade, Severina e Fabiano encontraram Bill, sujo de poeira e com sangue seco no canto da testa. Fugir da cadeia agora é o menor dos nossos crimes, disse Fabiano. Bill assentiu, com um olhar frio. Agora a gente precisa fazer esse gárgula cantar, antes que o festival vire um banho de sangue. Areia seca respirava a festa. Bandeirolas tremulavam entre as janelas, crianças corriam com espigas de milho na mão e um cheiro forte de torresmo dominava a praça central. A Feira da Colheita era o maior evento do ano, e, esse ano, prometia também ser o palco de um assalto à altura da lenda. Jossa caminhava entre os cidadãos com o peito estufado, acenando como se fosse o próprio governador. Vestia a estrela de xerife reluzente no peito, mas seus olhos procuravam algo mais, ou alguém. Ele sabia que Bill havia fugido. E o que mais o irritava era saber que, até agora, não conseguirá controlar o rumo da história. Enquanto isso, Bill, Severina e Fabiano observavam de um telhado, sobre a ferraria. Tinham seguido o rastro de Gárgula até a Torre do Sino, onde o bandido havia montado um ponto de observação e comunicação com os comparsas, usando espelhos para sinais discretos. Quando o sino tocar, eles explodem os fundos do banco, murmurou Fabiano. E fogem pelo velho túnel de irrigação que sai atrás da escola. Tão confiantes, disse Bill, engatilhando o revólver. Vamos ver se eles planejaram uma surpresa para isso. Severina sacou um par de dinamites presas ao cinto. Eu trouxe as minhas próprias luzes de festa. Eles desceram com cuidado pelas escadas dos fundos e se dividiram.
Severina seguiria para o túnel, Fabiano desviaria a atenção dos comparsas de Jossa, e Bill iria direto à torre, atrás de Gárgula. A multidão começou a se reunir em volta do palco principal, onde um pregador local liderava a oração da colheita. Ao fundo, os sinos da igreja começaram a girar. Mas antes do primeiro badalar, um disparo ecoou alto. Bang! Na torre, Gárgula cambaleava, o braço esquerdo atravessado por uma bala de Bill. Ainda tentou alcançar o espelho, mas Bill foi mais rápido, pisando sobre o cristal. Você vai contar tudo, Gárgula. Quem te soltou, onde está o resto da prata, e o que Jossa realmente quer? Você acha que é só dinheiro? Respondeu o homem, cuspindo sangue. Jossa quer Campo Grande inteira. Tá comprando cada juiz, cada pistoleiro, cada xerife do território. Você não pode parar isso. Bill encarou o homem, os olhos endurecidos. Não sozinho. Mas eu tenho amigos. Na saída do túnel de irrigação, Severina armou os explosivos, interrompendo a rota de fuga dos ladrões. Fabiano, de cima do estábulo, derrubou 2 homens de Jossa com tiros certeiros, criando o caos antes do primeiro sininho da igreja sequer tocar. A cidade, que esperava fogos e palmas, ouviu tiros e gritos. E então, silêncio. O festival fora salvo por pouco. Mas o estrago estava longe de acabar. Na confusão, Jossa desaparecera com metade do ouro ainda não recuperado. E Bill sabia que o verdadeiro duelo estava apenas começando. Vamos pegar ele, disse Severina, limpando o sangue do punho. Nem que a gente precise seguir esse desgraçado até os confins do inferno. Bill apertou os olhos sob o chapéu. Ou até Porto Seco. O trem apitava ao longe quando Bill, Severina e Fabiano chegaram à beira do desfiladeiro. Porto Seco aparecia abaixo como um emaranhado de trilhos, vagões abandonados e depósitos corroídos pelo tempo, o fim da linha do antigo comércio de minério, e o início dos novos negócios sujos de Jossa Bigode Negro. A pista era clara. Jossa tinha fugido levando parte do ouro roubado do banco de areia seca, escondendo-o sob um nome falso num cargueiro ferroviário. Com o festival transformado em escândalo, o vilarejo estava dividido entre os que ainda confiavam em Bill e os que acreditavam que ele estava por trás de tudo. E Jossa usava isso a seu favor. Ele tem 2 dias de vantagem, disse Fabiano, com o binóculo encostado ao rosto. Mas não contava com uma coisa. Que a gente ia seguir os rastros, mesmo cobertos de areia, completou Severina, ajustando a alça da espingarda no ombro. Bill manteve o olhar fixo. Vamos entrar pela antiga torre d'água. Os trilhos cruzam por baixo e nos levam direto aos armazéns. Jossa deve estar preparando o transporte agora. No caminho, cruzaram com rostos conhecidos, contrabandistas, velhos desafetos, até 1 ou 2 ex-capangas de Jossa que decidiram ajudar Bill. Não por honra, mas por medo do poder que Jossa estava acumulando. O trio seguiu por entre caixas e trilhos até encontrar o vagão blindado. Lá dentro, homens armados guardavam não só o ouro, mas papéis e contratos que ligavam Jossa a juízes, coronéis e empresários dos 4 cantos do território. Bill fez sinal. Fabiano lançou uma distração, uma pequena explosão no barracão de pólvora. Quando os guardas correram, Bill e Severina invadiram o vagão. Em segundos, estavam frente a frente com Jossa, agora vestido como um banqueiro, sem a estrela de xerife. Você de novo, disse Jossa, com um meio sorriso. Não sabe quando desistir, hein? Você me deixou para morrer uma vez, respondeu Bill, puxando o revólver. Hoje, eu devolvo o favor, sem pressa. Mas antes que qualquer tiro fosse disparado, Severina falou. Não precisamos te matar. Só expor tudo isso. Ela ergueu uma pasta com documentos, selos, nomes. Provas. Jossa tentou reagir, mas Fabiano entrou pela porta traseira com 2 guardas da ferrovia que deviam favores antigos a Bill. O jogo estava virando. Dias depois, Jossa estava sob custódia federal, o ouro recuperado, e Bill, mesmo ainda acusado por parte da cidade, tinha reconquistado parte da confiança do povo. Na varanda do salão, Severina esticava as pernas sob o sol de fim de tarde. Fabiano contava histórias para 2 crianças curiosas. E Bill, de pé, olhava o horizonte. Acham que isso acabou? Ele perguntou. Severina riu. Não. Mas é um bom começo. Fabiano assentiu. Enquanto tiver ouro, terra e mentiras nesse oeste, vai ter trabalho pra gente. Bill apertou o cinturão, sentou-se ao lado da mulher e respondeu com um meio sorriso. Então que venham os próximos.